O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o reino já se completou. O tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus diletos ouvintes aqui presentes, e também a tantos devotos do Bom Jesus que não se encontram aqui corporalmente unidos conosco, mas em espírito estão unidos conosco espiritualmente. A todos sejam bem-vindos. Meus irmãos, no nosso relacionamento com Deus se desenvolve dentro de uma história que justamente pela presença de Deus Salvador, se chama história da salvação. Repetindo, nosso relacionamento com Deus se chama história da salvação. Agora, por exemplo, estamos entrando na Quaresma, primeiro domingo da Quaresma. Lembramos com imensa dor e profundo desconforto a presença do pecado no mundo e buscamos a graça de Deus para converter-nos. Aquilo que há de mais importante na Quaresma é a nossa conversão. Todos nós precisamos nos converter. Como o povo hebreu enfrentou o deserto durante 40 anos, e como Cristo ficou 40 dias no deserto para fazer penitência, a igreja viva que somos nós, de certo modo entra no deserto da grande penitência da Quaresma, celebrando os 40 dias e 40 noites de jejum do Divino Salvador. E não só, mas também aprendendo dele como vencer as tentações que nos rodeiam. Estamos celebrando o acontecimento da vida de Jesus, mas estamos aprendendo dele uma grande lição. Nossos pais pecaram lá no início da humanidade, Adão e Eva. Por que pecaram? Porque se puseram a dialogar com o espírito maligno que os tentava. Então logo o demônio, fantasiado de serpente, foi tentar Eva a dizer: basta, nós acreditamos em Deus e já nos advertiu do que pode acontecer, não queremos conversa, mas ele estabeleceu o diálogo e daí vieram as consequências. Jesus ensina-nos a vencer, cortando logo o diálogo capcioso e apelando sempre para a palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos ajuda em cada momento, mas temos que lembrar dela. A cada investida do demônio, a resposta de Jesus é sempre a mesma. Está escrito que não só de pão vive o homem, disse Jesus na primeira tentação, para aprendermos a não sermos escravos dos prazeres terrenos que podem afastar-nos de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, para sabermos que Deus não está disposto a apoiar nossa vaidade, nosso orgulho. Quantas pessoas saem pelas estradas fazendo imprudências? Deus me ajuda. Não, você não pode se colocar em risco
esperando que Deus vai fazer milagre para vocês. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Outro grande ensinamento para nós, para não adorarmos ídolos do dinheiro e do poder, perante os quais o mundo vergonhosamente dobra os joelhos. Como hoje o dinheiro fala alto para o mundo, para tantas pessoas. Cada vez que a gente abre a televisão, é uma corrupção aqui e ali. E qualquer outra tentação que pudéssemos imaginar, está contida em uma dessas 3 apresentadas na montanha da quarentena, que a tradição aponta das tradições de Jericó. Na carta aos Hebreus, há uma afirmação muito preciosa que nos ajuda a entender essa misteriosa descendência de Jesus, aceitando ser tentado. A gente pegou por Jesus, ele sabia que não ia se deixar levar pela tentação. Por que ele fez isso? Não dá para entender, mas dá sim. Ele está sempre ensinando-nos. Quando ele está no Horto das Oliveiras, e pensando no seu sofrimento, na sua paixão, ele sabia perfeitamente que Deus não podia atender o seu pedido. Mas ele quis dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, para nos ensinar que nas dificuldades temos que apresentar a Deus o nosso pedido, nosso desejo, mas deixar a decisão nas mãos de Deus. Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele é o justo, o santo, aquele que está acima de todo o pecado. O tentador pretendeu levá-lo a assumir o messianismo glorioso, espetacular, de natureza política. Jesus, em vez, escolheu o messianismo espiritual, muito mais importante, feito de inteira submissão aos planos do Pai Celeste, segundo o qual devia passar pelo sofrimento e a morte para chegar à glória, e levar à glória também nós, remidos pelo seu sangue. Vemos Jesus, diz a carta de São Paulo aos Hebreus, que foi feito por um momento menor que os anjos, coroado de honra e de glória, através dos sofrimentos da morte. Convinha que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, fala São Paulo, para ser diante de Deus um sumo sacerdote misericordioso e fiel, a fim de expiar desse modo os pecados do povo. Pois, continua São Paulo, tendo ele próprio sofrido pela tentação, é capaz de socorrer a todos aqueles que foram tentados. E passou por essa dificuldade, está sempre ao nosso lado para nos ajudar a vencer as tentações. Mas temos que lançar mão da palavra de Deus. Por isso é que no ato penitencial da missa de hoje, chama a nossa atenção exatamente com aquela primeira colocação, onde diz: Senhor, fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra. Quem ouve a palavra de Deus está passando da morte para a vida. Seus sofrimentos, que nós não podemos nem imaginar quantos foram, inclusive os da tentação do deserto, nos ensinam a suportar os sofrimentos. Que grande lição é essa que Jesus passa para nós, né? Os sofrimentos de Jesus, inclusive da tentação do deserto, nos ensinam a suportar os sofrimentos. Sua vitória nos aponta o caminho de nossa vitória. Através do sofrimento, ele chegou à glória. Também nós, através da cruz, vamos chegar à luz. Mas temos que sofrer de boa vontade, aceitando a vontade de Deus, não empurrando. Meus irmãos, vamos acolher esta preciosa lição no princípio da Quaresma. Suportar sofrimentos com amor. Numa hora em que há tanta apatia e indiferença para tudo o que significa religião e valores espirituais, e uma entrega cada vez mais desenfreada aos prazeres materiais que o consumismo exige na sua colorida teimosia, vamos voltar-nos para os valores do Espírito, para esses valores tão característicos do tempo da Quaresma, que são eles a oração, em primeiro lugar. Quaresma deve ser caracterizada pela oração, pela penitência
pequeno sacrifício que todos nós podemos fazer, e ainda pelo serviço aos irmãos, pela caridade. 3 coisas que não podem faltar durante a quaresma: a oração bem feita, a penitência, pequenos sacrifícios, e o serviço aos irmãos, a prática da caridade. Como aproveitar melhor a quaresma? Perguntaríamos. Uma das maneiras mais importantes para aproveitar a quaresma é a prática das obras de misericórdia, que no passado falamos e que as pessoas gostaram e até pediram para que repetíssemos. Essas obras de misericórdia se dividem em 2 grupos: as corporais e as espirituais. Quais são as obras de misericórdia corporais? Primeiro, dá de comida a quem tem fome. É a primeira. A segunda, dá de beber a quem tem sede. Terceira, dar pousada aos peregrinos. Quarto, vestir os nus. Quantas vezes temos o guarda-roupa abarrotado? Sabemos que tem pessoa passando necessidade, vamos oferecer uma roupa. Visitar os enfermos. Perto da nossa casa tem um doente. Nossa família tem alguém que não está bem. Visitar os doentes. Visitar os presos, outra grande obra de caridade. E por último, dar sepultura aos mortos. São as obras de misericórdia corporais. E vamos às espirituais. Primeiro, ensinar os ignorantes. Às vezes nós sabemos pouco, mas temos pessoas que sabem menos ainda. Vamos passar para esse ensinamento. Dar bons conselhos. Nós temos um amigo, vem conversar conosco, fala uma bobagem, nós ficamos calados. Não, vamos dar bons conselhos. Corrigir os que erram. Não ter medo de ofender as pessoas. É preferível desagradar as pessoas, aos amigos, do que desagradar a Deus nosso Senhor. Perdoar as injúrias. Como nós gostamos que os outros perdoem. Como é bom a gente pensar que Deus, na sua misericórdia, está sempre olhando para nós de braços abertos. Vamos nós também imitar. Quinto, consolar os tristes. Quantas pessoas estão passando uma crise, vamos ajudá-los. Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Já tem uma conversa meio que nos agrada, uma pessoa que tem um papo assim chato, vamos ter paciência com ela, é uma obra de caridade. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Essas boas obras praticadas durante a quaresma nos ajudam grandemente a santificar nossa quaresma e nos preparar para que um dia possamos celebrar a Páscoa, que é a festa principal da história da salvação, não somente com alegria, uma mesa farta, mas sobretudo com grande proveito espiritual. Mas vamos caracterizar nossa quaresma, como falei uma vez, vamos frisar, importante da quaresma que não pode faltar, a oração, a penitência e as obras de caridade. Vamos assim aproveitar esse tempo e também vai acontecer conosco, que nós vamos passar da morte para a vida, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Amém. Profissão de fé. Creio